Olá, muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Esse é o Solada 32, sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente dessa ordem. A gente lembra que a parte sonora da newsletter que você assina em solada.com.br. Eu sou o André Paz e estou na companhia de Thiago Zuma. Galera, Thiago falando aqui, voz um pouco baleada, assim, fim de semana foi de gripe, sinusite desde quinta passada, só porque quarta-feira tava achando que tava bem pra caramba, assim, o programa foi gravado bebericando, na quinta-feira os deuses, os deuses acabaram punindo ele. Vamos lá. Antes de começar o break, eu tinha colocado no roteiro assim: isso aqui não é um podcast de um certo colega que implora por atenção, que fala, mas precisamos falar do meio ambiente. Eu ia dizer que eu tô refugiado, eu tô fora de Porto Alegre, por isso que o Solada tá rolando. E eu até tinha escrito assim: o Thiago viu o texto antes, eu falei assim: que deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruinzaço. A gente fica lembrando que isso é uma crise que é localizada no Rio Grande do Sul, mas é uma crise ambiental do Brasil. Isso é uma crise ambiental. É o clima do Brasil, a gente ferrou, para não usar outra palavra. A gente acabou com o clima, e eu estava até comentando com o Thiago antes de começar a gravar. São 3 eventos climáticos em 8, 9 meses. Então, assim, isso, ainda hoje no almoço brincando que eu não estou preocupado com o pico da curva, eu estou preocupado que a curva como um todo aumentou. É esse o gráfico que você tem que olhar. Eu li em algum lugar que as bacias hidrográficas do sul já estão cheias, maiores, já faz, não é desse ano, já são acho que 10 anos que as cheias de todos os rios estão em níveis assim, anualmente, sucessivamente, as cheias estão ficando em anos assim. Então, é aquela time bomb que tá ticking, 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 uma hora ela vai explodir, uma hora essa explosão vai ficar cada vez mais perene, os efeitos vão E, ficar piores. e hoje eu estava até pensando muito assim, quando eu fui fazer o roteiro de saúde, que a gente tem também coisas que a gente tem que rever o estilo de vida da gente, tem que também ver, acho que a gente também tem que ajudar, mas também tem que cobrar. Eu acho que aqui também fica um papel que a gente vai ter que passar a cobrar e também tava ainda brincando isso, a gente acaba terceirizando algumas coisas do tipo, eu confio que esse político vai tocar um orçamento de uma X pasta. Acho que todas as pastas de ambiente a gente vai ter que começar a também olhar, controlar se a coisa está sendo usada. Por isso que eu digo assim, os últimos governos do Rio Grande do Sul, e de Porto Alegre têm culpa na tragédia. Não vamos esquecer que uma semana antes da enchente, teve o rolo lá das 10 pessoas que morreram num abrigo solidário em Porto Alegre. Então, assim, é pior isso do que a gente pensa. E aí, um último recado nessa história, assim, é que, mas você tá longe, você tá sequinho, você tá de boa. Você tava comentando com o Thiago, assim, que no meu exílio, quando eu fui tomar banho, quando eu fui no banheiro, no hotel, assim, eu me deu uma bad, assim. Mas aí você fica pensando, pô, você não posso fazer nada. Não, você pode, ajuda, cobra de político também, mas se puder fazer um Pix, ajuda. E é uma hora que eu tava também assim, pensando, uma hora que a gente vai ter que depois ajudar muito o comércio local, o comércio de lá a se restabelecer. Então, assim, vai ser uma lenta retomada. E eu brinco assim que, desculpa aí, mas eu precisava falar isso. Deveria até ser mais enérgico, mas eu tinha que falar isso. É assim, né? Refugiado climático, né? Exatamente. Nosso destino, né? Muito mais fácil a gente virar refugiado climático do que qualquer outra coisa hoje em dia. Aquilo, né? Semana passada eu estava falando do Summer Breeze com um calor insuportável aqui em São Paulo, no pleno mês de maio, que se a gente for lembrar como seria Summer Breeze em 1999, provavelmente a galera de fora de São Paulo até que me sobretudo. O Porque maio era a hora, que era a época que fazia aqueles 25 de dia e caía para 13, 14 à noite. Então, isso não acontece com garoazinha fina piorando. Isso não existe mais em São Paulo. Falando de São Paulo, terra da garoa, já acabou faz muito tempo isso. E aquilo, né? Eu acho que. A gente tá falando de apontar o dedo, mas eu acho que não é mais uma questão de problema de esquerda e problema de direita no Brasil. Para mim, a minha questão é assim, esse modelo de sociedade que a gente tem, que preza que todo desenvolvimento é feito com base em crescimento econômico, isso esgotou, não tem mais como isso acontecer. A gente está vendo que
não funciona mais isso. Então, enquanto a gente continuar cobrando os nossos políticos dessa forma, sabe, desse tipo, esses são os tipos de resposta que a gente quer, a gente não vai chegar para lugar nenhum e ser sustentável. Está vendo o que está acontecendo agora? Está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aconteceu isso porque tem uma massa de ar seca que está dominando o centro-oeste e o sudeste. E essa massa de ar seca não deixa que essa massa de ar fria chegue nesses outros lugares e a chuva precipita toda lá. Isso vai acontecer em outros pontos do país por causa da Amazônia devastada, criando uma outra massa de ar quente seca em regiões do norte e nordeste. Então, vão ser eventos perenes e que vão durar anos, então a gente vai ter que começar a trabalhar de forma a se preparar para isso cada vez mais, porque não vai acabar, não tem como parar, não tem como reduzir, e infelizmente esse modelo de sociedade de como a gente enxerga o mundo continuar desse jeito, destino à extinção em 50 anos. Como é que eu diria assim? A extinção nossa, das Né, baratas não, extinção, nossa, nossa. mas é sempre isso, a natureza é perene, ela se equilibra conforme as coisas vão mudando. O que a gente tem que entender é como que esse equilíbrio vai ser favorável ou prejudicial a nós. E a gente está há 200 anos que tem a Revolução Industrial e a gente mudou esse equilíbrio de uma forma que nunca se tinha Brutal. feito antes. Então, se a gente está discutindo aí se o antropoceno é real ou não, a gente está sofrendo efeitos disso. Eu gosto daquele, eu gosto daquele começo, de como é que é o livro aquele A Terra Inabitável. Aí o pessoal fala assim, ah, não, mas isso já vinha de outras gerações. Aí o cara fala como esse livro, não, 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 não. A nossa geração é a geração que está com a culpa do cartório, entende? Isso, a gente está sofrendo, a gente que está com 40 e poucos anos ali, a gente viu essa mudança acontecendo. Então a gente é a única geração que não tem direito de ser negacionista. Porque tem Exato. gente mais jovem que não entende essa mudança, tem gente mais velha que agiu, mas que está vendo isso muito como mais outras catástrofes. Mudou, mas a gente que viveu isso, que a gente passou, a gente viu conforme as coisas foram mudando, porque a gente foi se adaptando a esse mundo em mutação o tempo todo, a gente não tem direito de negar o que está acontecendo. Exatamente. Vamos lá, o Breico tinha colocado no roteiro que esse é aquele momento da alborga, assim, depois que da alborga cansa de bater na mesa, dá aquela respirada, assim. Ah, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. A gente estava falando como é que é Solada Tower Safe and Sound, então espero que quem esteja ouvindo esteja bem, esteja minimamente bem. Exato. Embora. A gente estava comentando o que a gente ia falar hoje, a gente olhou e lembrou que tem 40 anos de um disco que é clássico, e a gente estava. O Thiago falou uma coisa que depois, o começo do Thiago é muito por aí, assim. Que é um clássico lá fora, porque aqui não teve, acho que, a devida atenção. Eu acho que eu Eu não sei culpo, dizer. eu culpo muito do meu ranço desse disco, porque eu coloquei assim. Acho que como leitor de Top Rock, que ficava zoando o Dee Snider, eu tive um ranço com esse disco. Acho que o tempo para mim virou um pouco assim. Então, é que a gente que fez escolinha metálica nos anos 90, né? A gente encarou. O disco que a gente vai falar é o Exato. Twisted Sister Stay Hungry, que estava dando 40 anos. Então, e a nossa escolinha metálica dos anos 90 ali, pós-grunge, que a gente cresceu com isso, a gente tendeu a olhar para todos esses movimentos dos anos 80 como se fosse tudo hair metal. Assim, o Twisted Sister estava nesse momento do hard farofa, do hair metal ali. Ele não era metal britânico que você podia respeitar do Iron Maiden, do Saxon. Não era underground, tipo Merciful Fate, as coisas que você tinha ali, tipo Metallica, as bandas de thrash. Não, ele era uma banda que estava colocada junto com Motley Crue, com Poison, por causa do visual, assim. Então era lixo, né? Aquele lixo que o Nirvana varreu a teoria, né? Que o Nirvana varreu das paradas, não foi bem assim, mas acabou sendo alguma coisa assim. E aí o Metallica jogando dardos no Keep Winger, o Beavis and Butthead tirando sarro desse tipo de música na época. Então a Aham, gente aham. cresceu meio com isso, assim. Agora é engraçado que pra mim o Twisted Sister, a revirada do Twisted Sister foi porque na locadora do meu tio, na roça ali, locadora de CD, tinha o Big Hits and Nasty Cuts, que era a coletânea do Twisted Sister. E
vira e mexe a gente colocava um disco desses diferentes, assim, pra ouvir. E quando a gente colocou o Big Hits, a gente, de repente, o disco tem, ok, é Wanna Rock, We're Not Gonna Take It, The Price. Aí começa só as pancadas. E você fala, pô, isso é pesado, isso é metal, isso não, tipo, isso não é Poison, A sabe? Não capa é. não condiz. Não, não é nem com a capa. A capa daí você olha pra capa, você vê que é meio porco, assim, né? Não é aquela coisa, não, os caras, os tiozinhos querendo pegar a menina com aquela visual, aquele visual meio. Nossa, né, as palavras até somem. Mas era aquele visual meio porcão, sabe? Aquele glam sujo, e a música condizia com aquilo. Então eu comecei, pô, isso é interessante. Aí que eu comecei a dar um outro respeito, eu ouvi direito a banda, assim. Porque aí a gente vai olhar, né? Que o Twisted Sister é uma banda que é muito anterior. Né? O Twisted Sister, o Stay Hungry de 84 é só o terceiro disco, mas o Twisted Sister já existia há mais de 10 anos, aquela sequência, assim. E, de certa forma, o Stay Hungry é um disco em que o Twisted Sister ele se aproveita dessa explosão do heavy metal, da transição do 84, basicamente é mais ou menos a transição acontecendo do metal britânico para o metal americano, que é o rádio oitentista, essa explosão, e eles se aproveitam disso, mas isso também é o que vai ser um problema para eles. Essa exploração da imagem vai ser uma coisa que vai levar a banda ao declínio em seguida. É uma coisa muito engraçada, porque esse é um disco, que depois a gente comenta, esse é um disco que ele ficou muito tempo fora de catálogo aqui, um disco que não pairou por aqui. O Thiago comentou, ele é uma banda que ela começa com outros nomes, ela começa em 7-2 ali naquela coisa, Jersey, Nova York, é uma banda que vai é Na muito underground. Tri-State Area, né? Connecticut, New Jersey, Nova York, fica rodando ali esse tempo todo. E é uma coisa muito engraçada, porque é uma banda que ela rala pra caramba do underground, ela rala, rala, rala. Você até comentou assim, vai segurando uma bronca roqueira de quem você não quer disco. E vamos lembrar, depois a gente até colocou, não vai fazer um I Was Made for Loving You. Eu não quero ser punk, ela tá tá segurando uma onda no meio, assim, né? É isso, eles são basicamente uma resposta suburbana ao glam rock dos anos 70 ali, Bowie, T-Rex, assim. Só que eles não são intelectuais, né? Apesar do Dee Snider ser uma pessoa bastante articulada, assim. Eles são sujos, eles são roqueiros sujos do Nova York, como várias outras bandas de roqueiros sujos tinham. Só que, ao mesmo tempo, eles não são punk também, né? Eles têm outra pegada. Então, eles não. Então, tipo, eles não têm o glamour, mas também não têm sofisticação, né? É o que Então, dá pra fazer com esse dinheiro. é isso que a gente quer fazer. A gente vai ser isso, vai parecer umas drag queens aqui, né? Que a gente vai chocar de certa forma. Né? É muito E engraçado, é bem isso aí. é isso, porque eles estão, de certa forma, a atitude deles é a mesma atitude que a atitude punk, né? Eles estão ali para fazer algo mais visceral, algo mais direto. Isso vai, eles vão ficando cada vez mais metal conforme os anos vão passando. Agora, sim, eles só vão conseguir explodir na Inglaterra nos anos 80. Eles têm é muito difícil, assim, eles vão começando a fazer um nome, aí uma pequena gravadora inglesa lança o Under the Blade, que é o primeiro disco deles, em 82. E é um disco que está fazendo um barulhinho, eles são convidados para fazer parte de um programa que chama The Tube, no Reino Unido. E eles bancam a viagem deles, porque a gravadora não tem dinheiro, então quem banca a viagem para eles irem lá gravar esse programa são eles. Eles pagam passagem, vão lá e gravam, botam uma grana no bolso para participar desse programa. E aí esse programa é histórico, dá para ver nos documentários do Twisted Sister tem, mas tem esse programa inteiro no YouTube, se você for procurar. The Tube 1982, procura o show completo de 25 minutos, assim. E eles tocam duas músicas, né? E aí eles começam a tocar um cover de It's Only Rock and Roll, But I Like It. E a galera não vai respondendo, e o Twisted Sister aí o Dee Snider começa a botar o modo carisma dele carente, né? E tira a maquiagem, fala, o problema é maquiagem, vocês não me levam a sério por causa da maquiagem. Tá, e aí chama o Lemmy para participar, chama o Brian Robertson para participar. E aí termina com os ingleses malucos ali cantando junto com ele, tipo, convenceu. E aquilo eleva o perfil da banda. E isso faz que a banda entre no radar das gravadoras grandes e eles acabam assinando com a Atlantic Records, que é uma gravadora bem já consolidada, uma das majors americanas na época.
Atlantic lança e o Can't Stop Rock and Roll em 83, já um ano depois, então você vê o banda desde 82, aí fazem o The Tube, aí já 83 já lançam um disco novo, e o disco começa a fazer sucesso nos Estados Unidos, eles lançam 3 singles, e um desses singles, I Am, I Me, que... I Am, I Me, que estoura na Inglaterra, entra no top 20, e aí a gravadora olha, pô, isso pode ter algum tipo de potencial nos Estados Unidos também, ó, esses caras têm imagem, tem MTV surgindo. A gravadora de repente olha, do tipo, podemos ter alguma coisa aqui. Temos algum produto aí. Uhum. E a gente estava lembrando assim que eu estava voltando pro Steinhang, eu estava brincando assim que para mim ele tem uma coisa que ele eu não vou reduzir o disco, mas eu vou reduzir. Eu não vou, mas eu vou. Eh, ele é praticamente memes de rock. Porque é uma coisa tão polida que é alguma frase que cativa com algum trabalho instrumental, e isso vai ajudar a colar muito bem, isso vai ajudar a fechar muito bem. A gente sempre olha para o Dee Snider, mas a banda toda é uma banda bem coesa. E, óbvio, É, o Dee Snider que tá na ponta, tipo, é um maluco, o cara é muito bom. Então, assim, e acho que aqui tem uma coisa que você comentou falando isso, assim, é uma banda que ela foi polindo e fazendo uma coisa que estava entalado na garganta, mas que a pessoa, perdão de gravar e falar essa expressão nesse momento da natureza, que a pessoa queria extravasar. Então, assim, você tá com aquilo na garganta e você quer colocar para fora. Então, acho que tá aqui um pouco do segredo do Stay Hungry. então, essa coisa de ser polidinha do Stay Hungry é um problema para eles. Eles não gostaram disso, não era o que eles queriam com um disco, assim. E essa história do Stay Hungry das músicas foi que quando eles assinaram com a Atlantic mandou eles para compor, para fazer a pré-produção do que seria o You Can't Stop Rock and Roll no estúdio do Jimmy Page na Inglaterra. E aí eles vão para esse estúdio, compõem um monte de música, uma parte dessas músicas é usada no You Can't Stop Rock and Roll. Só que aí a gravadora olha e fala, ó, olha o que está acontecendo aqui. Tipo, Iron Maiden está estourando nos Estados Unidos. Ó, tipo, Purple vai fazer reunião. Ó, Van Halen lançou em 1994, está indo para a estratosfera. Ó, o Scorpions está estourando essas vezes. Opa, tem um movimento de Def Leppard está estourando. Quiet Riot acabou de fazer o Metal Health. Tem um movimento disso aqui que está dando certo. Então a gente não pode perder tempo. E chega pro Twisted Sister e fala, olha, a gente tem que lançar um disco novo logo para aproveitar esse momento de alta. E o Twisted Sister acaba usando essas músicas que já tinham sido compostas na época do Can't Stop Rock and Roll, só que não estavam exatamente acabadas, assim. E aí o que a gravadora faz? Vamos gravar esse disco aqui. Só que eles chamam o Tom Werman para ser o produtor. E o Tom Werman, ou Tom Werman, não sei exatamente como falar. O Tom Werman fez um cara que ele fez sucesso com o Chip Trick e o Ted Nugent nos anos 70, mas o que tinha colocado ele no radar foi que ele foi o produtor do Shout at the Devil, do Motley Crue. Então, olha, oh, esse é o cara que vai conseguir botar o Twisted Sister dentro dessa forminha que a gente quer, assim. E isso a banda odiou isso, e foi uma relação muito tensa de gravação que eles tiveram. O disco começou a ser gravado no Record Plant, ali em Nova York, e o Tom Verman, sentindo que ali não era o ambiente dele, resolve falar, não, a gente tem que ir gravar esse disco em Los Angeles. Aí a banda vai gravar no Cherokee Studio, ali na Califórnia, tira a banda do habitat dela, do tipo, você vem aqui pra cá, você vai sentir esse ambiente que tá aqui. E a banda odiando aquele ambiente do hard oitentista da Sunset Strip que estava acontecendo. Então as gravações são estressantes para a banda. Eles não estavam no mesma conexão mental. O Mark Mendoza, que é o baixista da banda, que sempre foi o cara da banda, que era a pessoa que ficava ali com engenheiros de som, acompanhando tudo, foi meio que percebeu que ele estava sendo escanteado totalmente e abandonou, gravou baixo, não apareceu mais no disco. Então acabou sendo várias coisinhas que fazem para a banda esse momento de gravação ser um momento ruim, ainda com o fato que vai ser que era começando uma cisão entre Dee Snider e o resto da banda, que estava começando a ficar óbvio, entre eles vai ficar mais óbvio. E aí, isso você falou, tem essa questão de Snyder, que ele chama atenção, ele é um frontman bom, e aquela coisa assim,
vou fazer uma figura de expressão. Ele não é um frontman oco, pelo contrário, é um cara bem antenado, é um cara que várias vezes a Uhum. gente já citou algumas frases dele aqui, é um cara super antenado e um cara bom de palco. Então, assim, ah, a banda às vezes é pouco creditada por isso. E, claro, tá ele ali na frente. E eu brinco assim que é uma banda pouco creditada, até coloquei assim, brinquei. É um disco que ele é quase um Motorhead mais leve, mas é pelo peso ali, J.J. French, e tem um time bom, tem um time que ralou muito bem, e que faz o disco ser muito bom. Isso, mas essa questão do time estava ficando em segundo plano, e isso é uma das coisas que está levando a banda por um processo de desintegração ali. A banda, a imagem muito focada no Dee Snider, e o Dee Snider é um cara muito articulado, só que o Dee Snider não é o membro original do Twisted Sister. O Twisted Exatamente. Sister era uma banda do J.J. French. Então tava rolando uma colisão, tipo, o Dee Snider chegou e tomou conta. Era a pessoa, ele era o melhor compositor, ele era o frontman carismático, ele era a pessoa articulada nas entrevistas e nas negociações. Ele era o cara que tinha aquela visão completa do que a banda estava oferecendo, mais do que o próprio J.J. French que fez, quem idealizou a coisa toda, assim. Então, há esse choque interno da banda ficando cada vez maior, e tem esse choque da banda com a produtora, com a gravadora, com o produtor, assim. E aí isso vai acabar aparecendo, né, de certa forma, na capa do disco, que é só o Dee Snider na capa. Exato. E não era a ideia da banda, a ideia da banda era uma outra capa. E então, e aí conforme vai fazendo sucesso, e aí vão vir os clipes fazendo sucesso, os clipes muito focados na persona do Dee Snider, sempre. A banda começa a entrar no. Os outros músicos falam que eles entram num processo meio de autossabotagem, sabe? Do tipo, vamos acabar com essa banda logo pra esse cara chato que tá dominando tudo se naufragar, sabe? Se dar mal, porque se der certo a gente não ganha nada com isso, então vamos embora. E isso vai gerar uma tensão tão ruim entre eles que quando eles vão fazer os primeiros ensaios para uma reunião efetiva nos anos 2000, o Mark Mendoza, que no pós-Twisted Sister, quando Twisted Sister termina ali no final dos anos 80, ele vai virar policial, ele vai armado nos primeiros ensaios do Twisted Sister, do tipo, se esse cara der a louca, eu já meto a arma na cabeça dele e baixa a bola aí nesse nível que a coisa tava, né? Então, você vê que o término do Twisted Sister não é um término bom. Como é que diz assim? Defina suave. Né? É, vamos lá então para aquele momento sempre esperado, nosso glorioso jogral Fight. Começando, abre o disco ali, Stay Hungry, um clássico, um rockzinho simples, direto, até rápido, padrão da época. Eu gosto de lembrar como é que é Stay Hungry, tem aquela história do Stay Hungry, Stay Foolish, que é um mantra do pessoal do Whole Internet, Whole Earth Library, o pessoal lá atrás contra a cultura californiana, o pessoal que capinou a internet nos anos 70, por assim dizer. E aqui o Dee Snider rouba muito essa ideia, joga. Depois a frase vai virar famosa do Steve Jobs, como é que é? Stay hungry, stay foolish. Aqui ele só pega o primeiro metade, Stay É, Hungry. o Stay Hungry veio de um filme com Arnold Schwarzenegger de 1976. A ideia deles é essa, eles gostavam do Arnold Schwarzenegger, que estava em evidência pra caramba nos anos 80, e pegaram o nome do filme. O filme que também tem Jeff Bridges, Sally Field. Acho que, enganado, não sei se ganhou Oscar, foi indicado a Oscar, ganhou algum prêmio, coisa do tipo. E essa é uma música rápida, pesada, que já mostra que ele precisa ser não uma banda de. Assim, as bandas de hard oitentista normalmente tem essa música mais rápida e mais pesada, mas o oitentista tem mais peso do que aquilo. E você já começa a ver, tipo, que a produção tira um pouco do peso que essa música Sim. poderia ter. Então, deve ter rolado brigas ali, porque a guitarra tá soando assim, para não soar agressiva. É que, tipo assim, você vê que tá rápido, mas não tá rápido. Se você É, você pegar, vê que sei lá, a bateria é uma bateria de pedal rápido e tal, sabe? Daquilo assim, mas você vê que a música tá uma levadinha ali, assim. a gente tá falando antes dessa história, eu não sei porque que nas reaudições eu tava lembrando muito de Samson. E aí eu tava pensando assim, Samson é mais rápido, tem que fazer uma coisa paralela. Faixa 2, o hino. Nós não vamos nos bichar, nós não vamos aceitar isso que tá aí. We're not gonna take it. Como é que é? Olho muito para isso, como é que é um recado para dance music, para o rock pesado americano pedindo ar.
aquela coisa tipo assim, a gente não vai aceitar virar eh, I was made for loving you, a gente não vai virar um Kiss que é discoteca e, e assim, eu brinco que é os caras que ficaram ali aguentando a coisa, a gente vai falar de Twisted Sister, depois vai reverberar em Anthrax, vai reverberar em toda uma cena, os caras que aguentaram ali todo aquele trem e a gente não vai, não, a gente não vai aceitar isso que tá aí, a gente tá aqui para ser uma força contra isso. É, né? O refrão, inclusive, foi composto pelo Dee Snider mais ou menos por 1980. Ele falou que ele tinha o refrão pronto, mas não tinha o resto da música. Mas aí a gente já vê, né, que a música já é aquela coisa para quem vê o Camel Feel the Noise com Quiet Riot fazendo sucesso um ano antes, é a cópia da fórmula. Tipo, começa com o refrão, bateriazinha, levando, com um cowbellzinho ali. Aí, uou, 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 sabe? Tipo, você vê que o Tom Werman fala, isso aqui vai ser na formulazinha, nem solo, até o próprio solo é só a melodiazinha do refrão recantado, assim, tocado. Então, eu fiquei, você tem um refrão de estádio que você ouve uma vez e já sai cantando. Aí os caras foram fazer um clipe divertido, mas já estava feita, a música estourou, levou Twisted Sister pra estratosfera, né? Mas aí tem os pontos, do tipo, a gravadora não queria usar essa música como single. É uma das coisas ali, tipo, o gravador olhava pra música, achava, mais ou menos. Só que a banda enfrentou e falou, nós vamos começar a gravar o clipe, e aí foi o diretor do clipe, que é o Marty Cowler, que virou e falou, ó, dá mais grana aqui pra gente, porque essa música aqui vai estourar, não sei o que vocês têm na cabeça de achar que você não vai fazer sucesso. Vamos bancar esse clipe aqui, que a gente tá com umas ideias divertidas. Esse clipe Twisted Sister, que vai ter o personagem de filme lá fazendo o professor e rabugento, né? O pai rabugento. E que era um personagem famoso nos Estados Unidos na época. E o clipe vai estourar, a banda vai pra estratosfera. E aí a gravadora fala, bom, beleza, na Philip Morris, né? Philip Morris, não sei se é o nome da gravadora da Atlantic naquela época, que era presidente, esqueci o nome dele. Mas ele vai lá e fala, não, beleza, dá o dinheiro lá e aí tem aqueles fatores, tipo, mercados, bastidores, né, que a gente fala assim, né, de cartolas trabalhando. A MTV era uma empresa do grupo Time Warner junto com a Max. E uma das empresas que pertencia à Time Warner era a Atlantic Records. Então a gente botou bastante dinheiro nesse vídeo aí e alguém mandou uma ordenzinha e falou, ó, dona MTV, foi para rodar isso daí, né? E aí o single vai chegar em 21º lugar da Billboard, assim, vai catapultar o disco chegar em 15º lugar da Billboard geral, isso. E assim, agora por outro lado, a gravadora começa a ficar, a treta da banda com a gravadora é que esse foco foi só nos Estados Unidos e não é na Inglaterra, que era onde a banda já estava grande. Então na Inglaterra, por exemplo, os singles do Can't Stop Rock and Roll foram I Am I Me chegou em 18º. Kids Are Back chegou em 32º. Aí o Can't Stop Rock and Roll chegou em 43º. A We're Not Gonna Take It só chega em 58º. Então, do tipo, a gravadora não tava nem aí, não tava fazendo nada para promover. Isso é mais uma rota de colisão entre eles. Como que a coisa dá certo aqui, lá que era o mercado que nos ajudou, não tá É, o virando. mercado que já tá ganho não tá funcionando. Faixa 3, Burning Hell. Essa eu tava brincando que eu acho que ela deveria ter virado mais clássica do que ela é. Eu acho que tem uma introduçãozinha ali, cinematográfica. Eu tava brincando como é que é. Aquela coisa sabá, enquanto o Kiss fazendo o Kiss meets the Phantom of the Park da maneira correta, assim, para tocar na ferida. Só que o refrão é muito legal. Na metade ali, quando entra aquele clima rapidinho, que eu acho que funciona, e daí chega aquela parte do Hear no evil, see no evil. Aquela parte é muito legal. No evil, don't you see? See No no evil, evil, don't you para play no evil. É que evil. aquela é muito legal. É. Assim, a música, eu acho uma das melhores músicas do disco, se não a que eu mais gosto do disco. Acho que tem o Dimmu Borgir gravou essa música, um tributo ao Twisted Sister, naquela Eu época que tinha tentei achar vários esse tributo, não tributos. achei. Então, mas assim, eu lembro, assim, eu vi um show a primeira vez que eu vi Twisted Sister ao vivo, eles tocaram o Stay Hungry inteiro na Alemanha. Foi legal por um lado ver Stay Hungry inteiro, mas por outro eu queria momentos clássicos de um show do Twisted Sister, que é abrir com What a What You Don't Know Sure Can Hurt You e tal, não teve, né?
Mas na Burning Hell foi um momento engraçado, assim, que eu lembro que o Dee Snider, né, começa o show, Stay Hungry, e quando veio We're Not Gonna Take It, ele fala, vamos tocar já mesmo. E aí nós chega assim, bom, a gente já tocou a faixa 1, Stay Hungry, tocamos a faixa 2, We're Not Gonna Take It, agora nós vamos tocar a faixa 3, qual que é o nome da faixa 3? Aí uns gatos pingados gritam Burning Hell, e aí começa a tocar o riffzinho dela, ele, para tudo, para. 7 pessoas sabem qual que é o nome da faixa 3? Qual é o nome da faixa 3 desse disco? Aí vem o festival inteiro. Burning Hell. É isso, agora sim começa. O cara é bom. É muito bom, assim, né? Mas aí, assim, as coisas que a gente vai colocar. Essa música é New Wave of British Heavy Metal pura, lentinho, início, depois fica pesadão, rápido, mas aí já tem o Twisted Sister amadurecido para fazer um refrão grudento, né? E assim, o Dee Snider canta malvada, né? You can't believe all the things that I've done wrong in my life. Ele tá bravo ali. Você consegue imaginar um vocal de black metal cantando mesmo? Apesar da letra não ser nada disso, assim. Agora, outra parte, né? Que é, assim, quando o disco ficou pronto, a gravadora queria lançar Burning Hell como primeiro single. Provavelmente porque queria achar, vamos botar Burning Hell, vai dar o Satanic Panic ali, né, dos caras, assim, vamos aproveitar isso para ganhar dinheiro. Mas se vê, né, como os caras não tinham a menor ideia do que eles tinham na mão, era uma coisa que estava se formando muito ainda, esse mercado do rádio oitentista, não estava pronto. E aí depois passa a faixa, como é que é? Você falou do mercado que não estava pronto, e depois passa para como é que é? Horrorsteria, que são duas músicas, uma historinha, que eu acho que aqui podia ter contado um pouco melhor essa história. Então, a ideia do Dee Snider é que isso ele estava escrevendo para uma ópera rock. Não era para ser só essas duas músicas, era para ser algo maior, assim, ele estava compondo. Só que aí foi aquilo, tinha uma pressão para lançar um disco logo. Aí o produtor ouviu, achou que era legal, falou, vamos botar isso no disco. O resto da banda falando, faz aí o que vocês acharem melhor, eu não vou comprar essa briga. E o Dee Snider falou, putz, tem que entregar um disco logo, beleza, lança aí e abandonou a ideia de transformar isso numa ópera rock. Ele queria fazer alguma coisa numa linha de Alice Cooper com isso, assim. Até que assim, Captain Howdy tem essa levada teatral, né? You love the light show, I'm sure you think it's swell when they go off, you're welcome to my living hell. É muito tipo, em vez de ver a minha Welcome to the Show, né? Assim. E aí é Sweet Justice vem aquela levada mais travada. Meio que Então, muda. sabe, tipo, e isso muda, é uma outra música completamente que não faz o menor sentido estarem dentro da mesma faixa, são Exato. outras coisas, né? Apesar de a letra também vinha, né, vai criando cenários, né? Fala, child screams sliced through the air, but no one care or seem to care, sabe? Ele tá muito preparando um cenário de ópera rock com essas duas músicas, mas, bom, vamos lá, lança aí, né? Um PS, só te Mas, interromper, que tava tendo. Abraço John Oliva. Aqui você vê um pouco de onde sai umas John Olivices, assim. sim, né? Então tem uma questão ali, né, que é a questão de, tipo, Atlantic Records está olhando para essa coisa e o senhor Paul O'Neill tá vendo tudo isso acontecer, né? Então, agora, deixa eu pensar assim, né, a Captain Howdy, Sweet Justice, a Burning Hell, um pouco até da Stay Hungry, você vê que é um disco de metal, Oh, você pegando pesadão, apesar da We're Not Gonna Take It ter a levadinha hard, farofa ali, não é isso, assim, não tem essa levada. Esse é o disco mais pop do TCC até lá. Você vai ouvir os anteriores, então eles são mais pesados do que isso ainda. Você consegue entender porque, tipo, a tensão que estava rolando dentro da banda, com a produção, com a gravadora, de querer fazer isso pingar pro Motley Crue e não pingar pro Iron Maiden, que talvez fosse que eles estivessem pensando mais, pingar mais pro Motorhead, talvez que é a cabeça deles mais ali. Mas não, então, sabe, tipo, eles estão tentando fazer um disco radiofônico para explorar aquela imagem dele. vamos virar o disco? Lá do Beto. É.
É aquilo que eu disse antes, um riffzinho de guitarra maroto, feita para ser guitarra, grito de guerra. É aquilo, de novo, template oitentista, eles indo para aquilo que vai virar, todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa depois, né? Começa gritando o refrão da música, entra um riffzinho, desde o Give Love a Bad Name, até precisa, sabe, tipo, é o que ficou. Aí eu tenho o Dee Snider cantando quase hip hop, né? Tipo, você cantar junto ali é difícil ter fôlego para aguentar ele falando, assim. E eles falam que, tipo, de certa forma, o I Wanna Rock que eles tinham ali era meio contraprodutor, né? Eu quero pegar pesado nisso aqui, sabe? Tipo, eu não quero que... Para de me podar, né? Assim, mas aquilo, vai ficar repetir 3 milhões de vezes o refrão, mas é irresistível ao vivo, destruição, né? E aí você vai ver, né? A gente pega o clipe do We're Gonna Take It deu certo, o We're Not Gonna Take It deu certo, eles foram lá e fizeram a parte 2 do clipe, que é basicamente a mesma coisa, o mesmo personagem, só muda um pouco as situações, né? Volta, volta. Vamos fazer, né? Se deu certo, né? Porque pra que mudar, né? Só que não deu tão certo, assim, o single da I Wanna Rock só chega a 68º lugar, né? Então você já vê que a coisa tava meio que entrando no... Existia um certo padrão que estava começando a se fazer, o Twisted Sister não encaixava tanto nesse padrão. Depois vem The Price, que pra mim eu acho que é um pouco o outro lado da moeda de antes. É uma balada mais lenta, tem como é que é a frase Makes me wonder if it's worth to carry on, me deixa pensando se vale a pena seguir em frente. Então é quase um momento de DR que ficou exposto, quase entregando uns pontos, assim. Acho que aqui é aquele momento assim que até tem uma frase que tu vai usar depois no tua fala que eu gostei. E a banda quase, tipo assim, um momento mais para baixo, mas é quase o contraponto de todo aquele clima para Frentex, mais porrada É, que a banda então, tem. a história dessa música, assim, o disco foi basicamente inteiro composto naquelas sessões na Inglaterra. Né? De Snyder, nessa hora, uma hora que ele tá meio deprê, assim, que a banda tá isolada, eles não tinham dinheiro, eles foram sozinhos pra lá, então não foi família. De Snyder já era casado, acho que já tinha filho naquela época. Então ele tá ali, sabe? Só que é tipo, é o preço que a gente tem que pagar, sabe? A gente tá realizando nosso sonho, né? O preço da nossa vida, né? Até acabar a vida. Então, sabe, tipo, é o jogo que a gente vai ter que perder, mas assim, a vida, vamos levando em frente e vamos jogando. Sabe, tipo, é a banda brigando. E assim, quando a gente vai falar da música, a música é breguinha, né? Aquele solo inicial da música é o template de música sertaneja depois, assim. Se a gente vai pensar que tem aquela música do Fagner com o solinho do Robertinho do Recife no início ali, né? Inteiros, né? Então, aquilo é o template daqui, né? Mas assim, eu vi o Snyder cantando um tom altíssimo, que é uma coisa que o Def Leppard vai fazer na Bring It On The Heartbreak também. Fazer o vocalista que não tem esse tom alto chegar num tom altíssimo para dar um grau de emoção. E, assim, eu acho que se a gente pensar que posteriormente as power ballads vão virar meio que icônicas, a, a, a The Price poderia ter sido uma dessas power ballads icônicas, mas acho que o momento não dava pronto. E a banda lança um clipe que é um clipe bem sóbrio, sabe? Da banda tocando sem máscara nos soundchecks, a música, assim, e depois algumas imagens deles com um público gigante, né? Mostrando o preço disso que a gente tá pagando. Mas, sabe, tipo, não mexe tanto com a imaginação do público, com aquela situação que as outras baladas vão fazer. Então, assim, ela não chegou nem no top 100 da Billboard, foi o terceiro single do disco, então é uma balada que naufragou, não conseguiu colocar a banda. E é isso, a banda tá começando a se sentir um pouco deslocada, sabe? Tipo, está se formando uma geração que o Twisted Sister não é parte dela e o Twisted Sister não sabe como se encaixar nisso. Faixa 7, Don't Let Me Down. Aí eu coloquei, você mas nada digno de lembrança, a banda tentando ganhar um pouco de fôlego para chegar no final. Então, a gente vai falar, aí é quando eles entregaram as demos antes de gravar, a gravadora achava que esse era o single do disco. Você vê como eles não tinham ideia do que estava acontecendo.
Assim, a banda mesmo não estava tão certa de que essa música estava pronta, mas aí a gravadora pressionou para que gravasse. Enfim. E aí era a treta que já tinha com a gravadora, porque quando eles vão para lançar esse disco, eles estão pressionando para que eles lançassem o single de I Am, I Am Me nos Estados Unidos, que tinha pegado lá, e ganhar um pouco mais de tempo pro disco. E a gravadora, não, vamos lá e lançar um outro disco, vamos lá e lançar outro disco. Então, assim, né? Aí acontece, né? Mas uma das coisas que a gente. A música é uma música, eu acho uma música boa, assim, pesadona, tal. Uma música que se tivesse sido lançada em 1980 por uma banda inglesa, a gente estaria ali um ícone do New Wave of British Heavy Metal, assim. Mas lançada em 1984 por uma banda americana, num disco com uma produção palhazinha, ela não significa nada. E aí, assim, né? Se colocar. Lembrar que esse tipo. Eles são tão perdidos, assim, com o que fazer com o Twisted Sister que o Tom Werman, quando ele começa a trabalhar com a banda, ele sugere para que o Twisted Sister grave covers do Saxon no disco. Tipo, eles queriam que ele gravasse Strong Arm of the Law, né? Stop, get on, we are the strong arm of the law. Que pode ter um potencial radiofônico grande até, né? Mas aí ele falava, ninguém conhece essas bandas nos Estados Unidos, a gente lança isso com vocês, vai estourar, tipo o que aconteceu com o Quiet Riot, que ele fez com a música do Slade, aí então os caras estão ganhando milhões, vamos fazer isso daí, né? Acho que ele era uma das 3 pessoas que conhecia Diamond Head, além do Lars, e teve a mesma Não, ideia. provavelmente ele não conhecia, assim, sabe? Tipo, Vamos fazer agora. com, vamos fazer com o Twisted Sister que o Metallica fez com o Diamond Head. Exato. Só que aí você imagina pro Twisted Sister, que era uma banda venerada na Inglaterra, que já tinha tocado com Saxon, provavelmente, em alguns lugares. Ir lá e falar, pô, vocês estão fazendo sucesso com a música do Saxon, sabe? É pegar mal pra caramba, né, os caras. E aí, assim, mas você vê como que era uma pressão perene, depois do segundo single ter baixado um pouco, do terceiro single não ter chegado no top 100, a gravadora pressiona tanto que no disco seguinte, que é o Come Out and Play, que vai sair em 85, você vê, né? Em cima. Esse disco já é produzido pelo Dieter Dierks, que é o cara que fez o Scorpions virar o nome de sucesso nos Estados Unidos. Ele faz a banda regravar Leader of the Pack da Shangri-La. É uma música legal, divertida. Ficou uma versão deles, não tem nada a ver, né? Assim, mas a banda cedeu, sabe? Tipo, a pressão era tanta, tão pouco material, tanto gravar disco em cima do outro. Penúltima, The Beast. Aí aqui a banda criticando lobos em pele de cordeiro nas religiões e infelizmente, uma prévia de uma treta que ia sobrar para eles anos depois, um pouco pela aquela coisa de PMRC contra o Dee Snider, Zappa e companhia. O Dee Snider ele foi fazer o discurso na Câmara, né? Está no Senado ou na Câmara dos Estados Unidos ali contra o PMRC. E ele vai vestido com roupa de Twisted Sister, que ele fala, não vou me colocar, não vou me vestir de terno e gravata para vocês, assim, tá aqui. E aí tira o discursozinho para ler, ele tira uma folha de papel de caderno com as suas crianças. Então, e ele faz um discurso que arrasa com as pessoas ali. O Frank Zappa alucina com o discurso dele. Assim, o Frank Zappa, que era uma das pessoas que era uma das maiores vozes contra esse tipo de censura que eles estavam tentando criar, né? O Satanic Panic ali. E aí, né? Twisted Sister, o motivo do Twisted Sister ter entrado nas Filthy 15 ali era Under the Blade. E aí ele falou assim, se você tá achando que Under the Blade tá falando de assassinato, eu falo Under the Blade de fazer a barba. É você que é doente, não sou eu. Genial, assim. O problema é o que você tá projetando, não é o que a letra tá dizendo. É, Mas mas isso é o Dee Snider, é isso, por ele é isso que o muito cara. articulado, ele é muito bom. E é o melhor frontman que eu já vi na minha vida. Assim. De show, o cara é um cavalo. Assim, ele faz o Bruce Dickinson parecer uma feia. Agora, sei lá, The Beast, voltando pro disco. The Beast é música pesadona, uma das músicas mais legais do disco. Esse Nature of the Beast. Aquele riffzão que é Tony Iommi puro, e é levado aquela cavalgada meio Heaven and Hell, assim, sabe? Tipo, mostrando, né? Quem colocava o Twisted Sister no rádio oitentista não sabia o que tava falando, né? Exato. A gravadora não sabia o que tinha na mão.
Mas é bem por aí. E aí fechamos com SMF, Sick Moda Poop, que é aquela pelada para os fãs, jogando para os fãs, fechando o disco. É aquela música que ao vivo funciona legal pra caramba, mas no estúdio não é nada, né? Sabe? Tipo, né? Sério, né? Fica a música inteira naquela. É, é. Ao vivo é legal, sabe? Tem que leva a galera pra colocar, mas em estúdio não funcionou. O estúdio ficou. Fechamos o disco. Lembrando que a Wikimetal lançou no Brasil lançou a edição de 25 anos que saiu lá fora. A Wikimetal lançou faz pouco tempo no Brasil. Esses Ela lançamentos do Wiki Metal que você comprou tão bonitinhos em cards, é um negócio meio porco, assim, Não, tá tá bonitinho, tá bem bem feitinho até. impresso, Não, bem tá bem colocado. feitinho. Eu não posso falar porque o meu tá em Porto Alegre, o meu apartamento, tô ilhado. Mas não, tá bem feito e assim, uma coisa que depois eu fui olhar, eu não vi no Spotify, só vi no iTunes, mas o disco bônus não tá no iTunes e também eu não É. achei no YouTube. Então, esse é o tipo de coisa que a embalagem tá legal ali, que a embalagem ficou bem bacaninha, assim. Uhum. É também legal lembrar que quando o disco fez 20 anos, eles lançaram o Still Hungry. Still Hungry foi uma regravação que eles fizeram para celebrar esse 20º aniversário. Na banda já tinha feito reuniões, assim. O show que eu vejo deles, que eles tocam o Still Hungry inteiro, é em 2005, por causa desse disco, para celebrar essa regravação que eles tinham acabado de fazer. E, assim, não muda nada, as músicas estão iguais, assim, só que tá mais bem gravado, mais pesado um pouco. O problema mais é que é 20 anos depois, o Dee Snider já não tem mais aquela voz daquele jeito, o Dee Snider, o vocal tá sem tanta potência de voz, assim. Ele não usa, não canta nos mesmos tons, ele canta em tons mais confortáveis para ele. Então, isso acaba perdendo um pouco da mágica que ele tem ali, é que é muito difícil funcionar a regravação, né? O que o Max conseguiu fazer nesses primeiros discos do Sepultura são raras as bandas que conseguiram. Normalmente fica uma porcaria artificial. O Steel Hungry não é esse caso, mas ele também não funciona muito. Agora, o que eles dizem de Steel Hungry é que eles precisavam regravar, que eles regravaram muito mais para eles do que para o público. Porque para eles era muito ruim, eles toda hora que eles tinham que ouvir You're Not Gonna Take, falar sobre o disco, eles lembraram de uma época que foi horrível para a banda. A Exato. banda tava, tipo, quebrando pau com entre eles, com o produtor, com gravadora, e ia começar o declínio a partir dali, tinha acabar toda aquela sensação de tá dando certo, era um disco que para eles foi tá dando errado o tempo todo. Eles queriam dar uma ressignificada, então regravar foi um jeito deles de fazer as pazes com o disco, daquelas músicas que eram músicas boas, eram músicas boas. E aí a forma que eles acabaram fazendo isso foi que a capa do Still Hungry era para ser a Muito capa legal. original do Still Hungry, que é a capa com ele sentado sem maquiagem ali na mesa, ali num armazenzão com osso na mesa, e no fundo eles como se fosse de maquiagem, assim, vestido de banda do pau, como se fossem espectros atrás dos músicos, né? E aí essa acabou sendo a capa do Steel Hang. É engraçado porque isso explica bastante, assim, se você for no Spotify, for no iTunes olhar, tá muito por ali, tá, fecha muito. E também vale lembrar que tem Fala. Eu só falo que o Steel Hungry também tem vários bônus também que eles colocaram, eles regravaram, pegaram músicas que estavam começadas ali, que eles não tinham terminado e terminaram, músicas que eles tinham lançado como trilha sonora e regravaram. Também tem várias músicas a mais, assim. O pacote ficou legalzinho, assim. É um pacote que ele até tá super valorizado, tá vendo o preço dele, como ele meio que é refeito em lote pequeno, então valorizou o produto. Eu até Ah, fui ver se eu tinha, porque eu achei que eu tinha comprado em algum momento da minha vida, mas se eu comprei ficou com a minha irmã. é, também vale atrás ver o We Are the Twisted Sister, que é um documentário de 2000. Twisted! Exatamente. Nossos autocensurando. Que tá de Eu vi que tá de graça no Plex, então assim, você pode ver Eu online. vi, teve uma época que ela tava no Netflix, eu assisti Isso. quando tava no Netflix ali, assim, Quando ele não vi até saiu. legal, é um documentário que é bem legal de ver, assim, tem muita imagem de arquivo da banda, tem a banda abrindo o jogo, das coisas de Snyder falando das coisas que aconteceram, de como ele também pisou na bola várias vezes. O documentário é bem legal, um dos documentários mais legais de música que tem, assim, acho que vale Acho, bastante a pena ver.
Eu acho que a gente chegou até a citar ele em algum momento, daqueles Uhum. documentários must-see, assim. É isso. Que derretendo aqui com esse calor de São Paulo. Não, tá bom o calor de São Paulo. Tá bom esse calor de São Isso, Paulo. né? Essa a gente É, fez. então tá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção, ainda mais nesse momento. Pessoalmente, eu coloco que esse foi um episódio que eu pessoalmente precisava fazer para dar uma extravasada, para até seguir brigando mesmo, até para seguir Stay Hungry, como tá lá Uhum. o título. Isso. Não esqueça de cadastrar seu e-mail, receber essa newsletter solada.com.br e eu brinco. Não brinco não, isso é sério. Hoje o recado final é sério. É mais notícias do que verbas para prevenção de chuvas desperdiçadas pela Prefeitura de Porto Alegre. E o pior é que isso é fato. É isso, Pois é, pessoal. é triste isso aí, pessoal. Oração e vamos ver se eles vão criar juízo na CBF para Exato. suspender o Campeonato Brasileiro, porque é uma palhaçada Bom, manter isso desse jeito. o último comentário que eu fiz até com um camarada meu colorado. Você quer rebaixar? A gente rebaixa, a gente volta depois. Eu já tô assim, rebaixa. Fica pior para vocês, não pra gente. É isso. Até mais. Gente, abração.